Olá, sejam bem-vindos ao Ponto de Ordem, o podcast da Juventude Socialista do Alto Minho. Hoje temos connosco uma convidada especial, a Marina, cabeça de lista do Partido Socialista às próximas eleições legislativas do dia 10 de março pelo Círculo Eleitoral de Viana do Castelo. Marina, antes de mais, começo por te agradecer por aceitares o nosso convite para estar neste podcast. Muito obrigada. Hoje temos 3 pontos de ordem, Marina. Habitação, emprego e coesão territorial. Portanto, pergunto-te, tens alguma preferência? Bem, a habitação é aquele tema preferencial sempre para mim porque é o meu tema do dia a dia, mas deixo-me escolher a ordem dos temas. Ok, vamos para a habitação. A ministra mais jovem e a primeira ministra da habitação. Lembras-te como é que foi, ou qual é que foi a sensação de quando recebeste este convite? E quais é que são os principais desafios subjacentes ao exercício deste cargo nesta conjuntura em particular? Eu, na verdade, quando fui para Ministra da Habitação, já estava com a área, porque era Secretária da Habitação desde setembro de 2020. O convite surgiu numa fase menos boa para todos os efeitos, tínhamos uma equipa estruturada, um trabalho estável que eu me orgulhava e que eu fiz questão sempre de continuar. Mas pronto, quando se recebe um convite destes de continuar no trabalho em que acreditamos, o trabalho estrutural para o país, ficamos sempre com aquele nervoso que aliás nos acompanha todos os dias, de verdade seja dita, porque acompanha-nos, não passa. Nós estamos sempre com aquela permanente, eu digo muitas vezes, com a permanente frustração de querer fazer mais e não conseguir muitas vezes fazer mais, de perceber como é que conseguimos responder a todas as famílias, mas ao mesmo tempo sabendo que este é o caminho e orgulhando-nos de que esta reforma estrutural, este investimento em habitação pública, esta centralidade que se deu à habitação, orgulhando-nos de saber que este é o caminho e que deixamos para todos os efeitos um legado para o futuro. Nós queremos mesmo fazer com a educação que se fez com o Serviço Nacional de Saúde, que não seja posto em causa este investimento e esse legado também nos deve orgulhar e ao mesmo tempo deixa-nos um nervoso miudinho diário. Exatamente, sentirmos todos os dias esta preocupação e esta ambição permanente para cumprir o direito a ver que é o da habitação. A emancipação é o maior desafio da nossa geração e emancipar-se passa definitivamente por ter o acesso à habitação. O que é que tu identificas a nível de políticas de habitação como as grandes conquistas dos jovens ao longo da última legislatura? A habitação obviamente não pode ser desfasada de outras realidades, nomeadamente salarial, de rendimentos. Elas têm que andar sempre a par, obviamente com outras áreas também, mas têm que andar sempre a par. Não é admissível, não pode ser admissível que a habitação seja um limite numa escolha pessoal ou profissional de qualquer jovem. Não é só uma escolha de ficar no nosso país, é uma escolha de saber onde é que quer ficar e o que é que quer fazer no nosso país em qualquer sítio, obviamente tendo nós sempre a preferência do sítio que consideramos a nossa casa, onde nascemos e crescemos. O grande desafio dos jovens com a habitação foi ter respostas ao longo do tempo. Nós no Porta 65, que é um instrumento que deve ser, eu espero que seja temporário, porque é bom sinal, é sinal que ele deixa de ser necessário, porque é um apoio ao arrendamento existente. O Porta 65 ao longo destes anos teve uma evolução enorme, não apenas de investimento, mas no número de jovens abrangidos. Eu vou dar os números muito. Posso estar a falhar nos números, mas nós quase que duplicamos já o número de jovens. Passamos de cerca de 14 mil jovens apoiados em 2015, no início da nossa legislatura, de 2015 a 2016, para termos hoje mais de 28 mil jovens apoiados, com dados, e estamos a falar de dados que ainda são provisórios de 2023. Nós melhoramos, nós hoje não temos nenhum jovem que fique fora do programa por questões orçamentais, se é elegível deve ter o apoio, temos obviamente mais jovens a ter o apoio pela mudança das regras, mas ainda temos que melhorar este instrumento e sobretudo temos que conseguir um dia acabar com este instrumento que é bom sinal. Isto para vos dizer também onde é que eu acho que houve uma melhoria e uma evolução nas propostas. Nós, com o reforço do Pacto Público, com os instrumentos que fomos criando ao longo da legislatura e com as habitações que não chegam para as necessidades, mas que já existem no terreno e que aumentaram a oferta, estamos também a responder aos mais jovens. Parte desta resposta é também canalizada para os mais jovens. E esta sim é estrutural e deve permanecer. Esta é fundamental no nosso critério porque é ela que nos vai garantir que um jovem vai continuar a ter uma habitação a um custo reduzido durante a sua vida, de forma estável e enquanto quiser estar nessa habitação. Agora, para a próxima legislatura, temos novos desafios e também novas gerações para intervir, não é? Em matéria de habitação, mas questões
para falarmos disso daqui a pouco. Habitação digna para todos é um desafio ambicioso e que implica um longo caminho. Realisticamente falando, um caminho que precisa de muito tempo para lá chegarmos. A pergunta é: o que é que podem esperar os portugueses em geral e os jovens em particular se no dia 10 de março o Partido Socialista ganhar as eleições e conseguir formar governo? Essa é uma evidência, nesta não é uma política de legislatura, não é uma política de 8 anos, nem de 12, nem de 16 anos, é mesmo uma política estrutural que continuamente vai sendo reforçada para responder a todas as necessidades. Aquilo que se pode esperar e que eu espero que se concretize a partir de 10 de março não é só a continuidade destas políticas, é mesmo a concretização e o reforço destas políticas em todo o território. Nós temos verdadeiramente que investir no parque público, nunca tivemos um investimento destes em todo o país, com a coesão territorial, com o industrial inteiro. Vamos tendo programas que foram respondendo de forma muito desfasada territorialmente. E aquilo que se pode esperar é o continuar destas políticas e a criação de novos projetos, de novas respostas, não apenas no reforço do parque público, mas também na concretização de melhorias no Porta 65 também, de melhorias nos instrumentos de ajustes no Porta 65, com o objetivo único de alargar o número de jovens que podem aceder ao programa, mas também no direito à habitação com algumas salvaguardas que para nós eram fundamentais, que é aliar também quem opta pela compra de casa, aliar esta dimensão da opção e o Estado poder ser um garante também do crédito na parte que hoje não é garantido, não é salvaguardada pela banca, com uma preocupação para nós fundamental e que quisemos colocar no programa, que é a estabilidade da habitação. Se houver algum incumprimento por algum infortúnio da vida de um jovem, temos esta certeza de que o Estado está lá também para garantir que a habitação é pública e, portanto, fica com a estabilidade, mas ao mesmo tempo que o jovem não fica sem essa habitação e que é adaptável a renda, neste caso, ao seu rendimento. Para nós esta dimensão é muito importante. Portanto, é o continuar do investimento público, é o continuar dos instrumentos, mas mais do que isso é também o reforçar destes instrumentos, porque não vamos resolver as coisas em 4 anos, nem em 8, como eu referia, mas precisamos de continuar este caminho e não tenho dúvidas que é o Partido Socialista que pode fazer. Nós também. Falámos da habitação e tu disseste uma coisa muito importante, que é que a habitação está inegavelmente ligada à questão dos salários. E falámos em salários, falámos obviamente em emprego. O Governo tem feito um investimento brutal, seja nas escolas públicas, seja no ensino superior, que acabou por culminar com a geração mais qualificada de sempre. E temos uma geração mais qualificada de sempre, com aspirações legítimas face às suas qualificações, mas por outro lado temos um mercado de trabalho que é aparentemente incapaz de remunerar na proporcionalidade daquilo que são as qualificações dos jovens que está a receber. Tu achas que o mercado de trabalho português não está preparado para a geração mais qualificada de sempre? Eu não diria que não está preparado, eu diria que o mercado de trabalho português tem que continuar a adaptar-se a estas qualificações e o trabalho não está feito. Nós precisamos de continuar a investir no aumento dos salários, dos rendimentos, é fundamental. Nós queremos respeitar quem durante anos investiu na sua própria qualificação e ao mesmo tempo queremos reter todo este conhecimento, toda esta qualidade dos nossos jovens no nosso país. Temos de ser capazes de garantir a habitação, como falávamos, mas também um rendimento que seja justo. É disto que estamos a falar, é de justiça na forma como o meu rendimento que responde ao trabalho é aquilo que eu dou à comunidade com o meu trabalho. Este é o caminho que nós vamos fazendo ao longo dos anos, não apenas no salário mínimo, mas também no salário médio. Tivemos os dados há 2 dias ou há 1 dia, saíram os dados sobre o salário médio em Portugal e ultrapassou a barreira dos 1.500 euros. O caminho faz caminhando, está tudo feito. É o salário médio, como estava a referir, quer dizer que ainda temos aqui realidades muito distintas. Mas é importante nós continuarmos este caminho. Quando no programa dizemos que queremos alcançar 1.000 euros de salário mínimo, mas fazer acompanhar este aumento de salário mínimo também com um aumento dos salários médios é também um compromisso neste trabalho que é preciso fazer, na função pública, mas também no mercado de trabalho privado. Este compromisso de aumentar os salários, porque isto é um compromisso, como eu referia, um compromisso de justiça para com os jovens, é respeitar os jovens, é respeitar quem investe nas suas qualificações, o Estado também investe nas suas qualificações para os poder ter. E há esta dimensão que é fundamental de resposta.
E o que é que os aliada, jovens... desculpa, uma dimensão importante, aliada à estabilidade do emprego, que é importante. E essa dimensão é fundamental. E aí já me estás a começar a responder à pergunta seguinte, que é: o que é que os jovens conquistaram ao longo dos últimos 8 anos do ponto de vista do trabalho? Quais foram as grandes medidas que impactaram realmente a vida dos jovens e porquê já? A agenda do trabalho mínimo foi, eu diria, a grande conquista dos últimos anos. Nós, na dimensão do combate à precariedade, não apenas na dimensão pública, tivemos o Pré-Pago, que foi um programa com uma dimensão estrutural do nosso território que permitiu integrar e dar estabilidade profissional a muitos trabalhadores da função pública, mas não só, também no Código de Trabalho, portanto, no mercado, no trabalho privado, nas relações laborais privadas, também fizemos um conjunto de alterações para garantir esta estabilidade e este mitigar da precariedade, porque ainda há trabalho para fazer. Por exemplo, há várias dimensões que eu acho que não devemos tirar da agenda da discussão. É uma discussão sempre muito difícil porque há duas partes, há uma dimensão de equilíbrio, uma dimensão de preocupação também com a estabilidade não é da relação laboral, mas do trabalho e da continuidade desse vínculo laboral. Mas é fundamental nós continuarmos a fazer esta discussão. Não é um trabalho, como referia, acabado. Há uma grande evolução. Estes últimos 8 anos foram verdadeiramente anos de respeito pelos salários, de respeito pelos direitos dos trabalhadores. Temos um aumento evidente da taxa de emprego, temos uma redução da taxa de desemprego. Nos jovens ainda temos um caminho para fazer no que respeita ao emprego. Mas estes 8 anos foram verdadeiramente de evolução. Não tivemos, ao contrário do que aconteceu, não se cortaram direitos laborais, não se precarizaram as relações laborais, não se convidou ninguém para sair do país. Convidou-se a ficar, respeitou-se as pessoas e começou-se um trabalho que não está acabado, que é preciso continuar para haver salários dignos e relações laborais dignas. Salários. Isto gira tudo muito em torno de números e daquilo que ao final do dia nós levamos para casa. Inegavelmente os salários são aquilo que preocupa os jovens, os salários líquidos. Quanto é que cai ao final do mês, falando de uma forma mais simples. E sabemos também que é o discurso do aumento da liquidez, por assim dizer, que está a fazer com que a direita consiga cativar alguns jovens. A questão aqui é: como é que o Partido Socialista espera, por um lado, assegurar o futuro das gerações que hoje reivindicam melhores salários e, em simultâneo, o futuro do Estado Social como um todo e, ao mesmo tempo, responder a essas aspirações? Nós não devemos ter medo de dizer que é importante a política fiscal que temos, ou seja, os impostos fazem sentido existir porque são também parte, uma garantia do reforço do Estado Social. E ao não ter medo de dizer isto, também não devemos ter medo de dizer que é preciso encontrar aquele equilíbrio justo naquilo que dizemos. A direita faz a discussão sempre em torno dos rendimentos como se fosse só uma questão fiscal. Mas depois também não diz como é que consegue resolver, por um lado, o investimento no Estado Social, o investimento em infraestrutura, o investimento no país, como é que consegue fazê-lo se depois tem medidas fiscais alargadas a todos, sem diferenciar, sem olhar verdadeiramente para as necessidades e para a população, e o mesmo siga, aliás, com as empresas, e dizendo que vai haver uma redução fiscal muito alargada. Esta é a receita da direita. Aquilo que nós dizemos é que é possível avaliar. E o é possível avaliar não quer dizer que estagnamos aquilo que em 2015 existia é o que fica, aquilo que em 2023, 2024 existia é o que fica, não é isso que estamos a falar, porque diz respeito à política fiscal. Nós queremos investir e continuar a investir, nós obviamente que não abdicamos de um regime fiscal justo e equilibrado, e esse é que é o princípio, e por isso é que trabalhamos nele. Nós começamos, eu posso estar enganada no número de escalões de IRS, mas quando falamos de progressividade do IRS, falamos, nós temos um regime fiscal progressivo, com escalões, nós só passamos de 5 para 9 escalões. Posso estar, se estiver enganada, depois faremos a correção, mas eu penso que foi de 5 para 9 escalões que passamos. Eu quero dizer que aumentamos a progressividade. Nós reduzimos a carga fiscal às famílias, porque é justo reduzir a carga fiscal às famílias. Invertemos a tendência
da última legislatura, PSD, CDS-PP. Este foi o caminho que se fez e é um caminho que tem que continuar a ser feito. O programa viu, aliás, é preciso continuar a fazer esta progressividade fiscal no IRS. Não é abdicar dela, não é criar uma taxa igual para todos em que a pessoa que ganha mais paga exatamente o mesmo da pessoa da classe média e da pessoa que tem menores rendimentos. É criar verdadeiramente esta progressividade e a justiça fiscal. E para os mais jovens em concreto, também há medidas específicas, porque no início da vida os salários, infelizmente, também são menores, a precariedade, infelizmente, também é menor, e o que eu vou dizer não quer dizer que é para aplicar nestas realidades, é complementar estas realidades. É importante também atrair a fixação de jovens em Portugal, e por isso é que temos um regime de IRS jovem que já existia, que foi, aliás, melhorado no último Orçamento de Estado para alargar ainda mais jovens, e que temos já o compromisso de poder ser alargado, já agora de uma forma mais justa, a todos os jovens, não apenas aos licenciados, tratando igual o que é igual um jovem e um jovem. Exatamente. Coesão territorial, o último ponto de ordem de hoje. Alto Minho, o norte, mais a norte de Portugal. Como é que é chegar a Lisboa para representar o Alto Minho? E aqui aliam duas perguntas numa só. Regionalização, sim ou não? Bem, eu pessoalmente diria um sim na regionalização. Eu acho que nós fizemos um trabalho nos últimos 8 anos de descentralização de competências, tratar de coisa territorial, tratar o território como um todo, mas ao mesmo tempo aproximar as respostas do cidadão. E aproximar as respostas é permitir que aquelas são respostas do Estado Central, de Lisboa, como dizemos, porque a verdade é que a maior parte dos serviços estão situados em Lisboa, permitir que eles cheguem mais rapidamente e de forma mais próxima ao cidadão. E nós precisamos aliar esta descentralização a uma política de regionalização, começar este trabalho. Nós tentamos fazê-lo nos últimos 8 anos, tentamos fazê-lo com o maior partido da oposição, não houve essa abertura, mas está no programa, queremos assumir esse compromisso e começar esse processo. Eu não tenho muitas dúvidas que esse processo terá as suas dores crescimento como qualquer processo novo que criamos, mas esse processo pode e vai ser muito importante para o nosso território, para a salvaguarda e o investimento do nosso território, para a valorização do nosso território e também aqui para podermos fixar os jovens em todo o território, porque é também uma dimensão muito importante quando falamos na fixação dos mais jovens. Não podem descasar-se a regionalização da descentralização, não são processos autónomos nem contraditórios, eles são complementares. E nós temos que reforçar estas duas dimensões para que a resposta não seja, porque não continue a existir esta sensação que existe de que tudo acontece em Lisboa, de que tudo está lá e o país funciona a duas velocidades. E é uma sensação muitas vezes errada, mas muitas vezes fruto daquela que é a nossa realidade e da forma como acedemos já àquilo que é o mais básico, o mais essencial da nossa vida coletiva. Não faltam muitas respostas, mas também as respostas sociais, das infraestruturas, da forma como pensamos o território e como ele pode ser atrativo. E nós temos muita riqueza no nosso território e essa riqueza pode perfeitamente ser explorada de forma mais forte se tivermos estas políticas de regionalização, se pensarmos a região e pudermos, com alguma autonomia, decidir sobre a região. Descentralização. O Partido Socialista operou a maior descentralização de competências desde a democracia em Portugal. E fruto dessa descentralização de competências houve um grande investimento no nosso território, inclusivamente. O certo é que, apesar dessa descentralização e desse investimento que a acompanhou, nós vemos, por um lado, um forte envelhecimento da nossa população e um decréscimo que culminou inclusivamente com a perda de um deputado no nosso círculo eleitoral. Qual é o teu balanço das políticas de coesão territorial que foram implementadas ao longo desta última legislatura? O balanço é positivo porque a coesão territorial hoje está na agenda. Nós temos, aliás, o Ministério da Coesão Territorial, temos o próprio Ministério ou alguns membros do Governo descentralizados na sua atuação. Eu acho que nós devemos perceber se é simbólico, mas perceber se este não é realmente também um sinal que deve continuar a ser dado de que precisamos de descentralizar todas as nossas respostas coletivas, devemos verdadeiramente tratar o território como um todo e, portanto, é evidente o balanço positivo daquilo que se fez e da centralidade que se deu a estas respostas.
Não acho de todo que o caminho esteja feito, nem acho de todo que tenhamos começado a inverter esta tendência. Apostar na habitação, apostar na saúde, apostar nos equipamentos sociais dos mais jovens aos menos jovens, apostar na cultura, apostar nos serviços de proximidade, não é? Obviamente. Todas estas dimensões, e não estou a ser taxativa, estou obviamente a ser exemplificativa, continuam a ser fundamentais e não temos trabalho todo feito para que isto aconteça. Eu não consigo promover uma verdadeira coesão territorial se não investir na sua população, mas se não investir no Alto Minho, como investem em Lisboa, na área metropolitana de Lisboa. A proporção será naturalmente sempre diferente. Mas se eu não o fizer, eu vou estar cada vez mais a retirar os jovens do Alto Minho e a procurar os grandes centros. Não falo só, obviamente, da área metropolitana, mas os grandes centros urbanos. Nós precisamos de perceber o que é que se acontece. Exatamente. Nós precisamos de conseguir criar impedir que quem quer ficar no território tenha que sair para procurar com a formação que teve, e, portanto, no emprego que quer ter, para procurar uma vida pessoal e profissional, tenha que se deslocar do nosso território porque aqui não encontra. É esta inversão de políticas que nós temos que fazer. E ainda há muito caminho a fazer. É muito positivo que se fez nos últimos 8 anos. Não é só colocar na agenda, nem no investimento que se fez. Nós só no nosso território temos mais de 400 milhões de euros investidos em todas estas respostas. Portanto, isto não é só um sinal, é uma realidade que aconteceu no nosso território. Mas o caminho não está tudo feito, é preciso continuar a investir. Parte desse investimento, e era aí que eu queria chegar, é precisamente, por exemplo, a eletrificação da linha do Minho, a previsão agora da linha de alta velocidade, ou seja, há um claro sinal, por parte do Governo, de investimento no território do Alto Minho. A nossa questão agora é um bocadinho diferente, nós temos uma forte proximidade com a Galiza. Estes investimentos em mobilidade vieram a potencial ainda mais. Temos uma proximidade cultural e linguística igualmente forte. A pergunta é, deve o Alto Minho ser visto como um ponto estratégico virado para a cooperação transfronteiriça na fixação dos jovens no nosso território? Nós temos um lugar de excelência para que isso aconteça. Eu acho que nós devemos reforçar a dimensão territorial do Alto Minho. Aliás, ao contrário da AD, pelo menos alguns autarcas do PSD que acham que a linha de alta velocidade devia ligar Lisboa a Madrid, o território, lá está, o território não deve ser um só. Aquilo que nós defendemos verdadeiramente é ligar o território todo, mas ligar também ao país vizinho. E a nossa transição estratégica faz com que essa ligação passe. Exato, liga ao território e passa através de Valença, não é? Mas com a ligação Braga-Valença, depois vai ligar até Vigo. Nós devemos aproveitar esta dimensão, porque esta redução de custos de tempo, não é? Da mobilidade, este lugar estratégico que nós temos nesta ligação entre os dois países, deve ser valorizada também na forma como trabalhamos e como investimos no nosso território. A linha de alta velocidade pode ter aqui um papel fundamental, a eletrificação da linha de Minho já o teve. Mas a linha de alta velocidade pode ser aqui assim um modo fundamental para esse trabalho. Não é um trabalho apenas que não é só a mobilidade que nos traz isto, há muitas outras áreas onde podemos explorar a nossa localização estratégica, mas não temos dúvidas que esta dimensão pode ser muito importante para reforçar economicamente e socialmente o nosso território. Estamos a terminar. Tu és jovem, mas ainda assim. Não considero jovem. És muito jovem. Para estar onde estás, és mesmo muito jovem, desde a perspectiva boa, não da má perspectiva. A pergunta final é: o que é que diz a jovem ainda mais jovem que está dentro de ti? Que nunca percamos esta ambição e este sonho de acreditar que podemos mudar alguma coisa na nossa comunidade e na nossa vida coletiva, que eu acho que isto é o que representa um jovem. E por isso é que às vezes é tão frustrante ouvir: é tão jovem para esta função, é tão jovem para aquela função, falta-lhe a experiência. Aquilo que o jovem traz é também, obviamente que a experiência é sempre fundamental, mas a experiência adquire-se. Todos nós começamos no momento em que adquirimos experiência. E a nossa vida não se faz só da experiência aqui na vida profissional, faz também de todas as nossas dimensões da vida coletiva. O jovem traz também eu digo sonho porque na verdade é o sonho, mas mais do que isso é esta vontade e esta energia de mudar. Não temos dúvidas que esta característica que é nossa, que nos vai acompanhando na vida, mas que no início da nossa vida profissional é mais vincada.
é também fundamental para aliar com a experiência, para aliar obviamente com outras características que numa equipa existem, mas que nunca percamos esta capacidade de acreditar que cada um de nós pode mesmo mudar muito, não muda sozinho, isso é verdade, nós somos mesmo uma comunidade, eu digo muitas vezes comunidade, porque acredito mesmo neste conceito. Porque cada um de nós tem um papel, não é só na nossa vida, é mesmo na vida de todos. E é mesmo fundamental o papel de cada um de nós. E eu nunca desvalorizarei e chateio-me sempre quando desvalorizam o papel do jovem só porque é jovem. Se todos os jovens acreditassem verdadeiramente que acreditassem, não é uma crítica aos jovens, é uma crítica à forma como desvalorizamos o papel do jovem, mas todos percebessem o contributo que dão para a vida coletiva, não tenho dúvidas nenhumas que estaríamos melhor enquanto país e enquanto comunidade. E, portanto, diria que é essa a mensagem, é isso que diz o jovem dentro de mim. Nunca desistir deste sonho e desta ambição, porque temos um papel fundamental na nossa vida coletiva. Marina, muito obrigada. Foi um gosto e um privilégio ter connosco neste primeiro episódio do Ponto de Ordem. Obrigada. E não se esqueçam, Portugal inteiro começa aqui.